segurado não sacou a aposentadoria por quê? Porque quer revisão do benefício. Por que ele pediu a revisão desse benefício quando ele foi aí concedido esse benefício e ele encontrou erros graves, segundo ele, perca de até R$ 1.000 no seu benefício, certo? No que ele julgava ter direito e, segundo ele, as documentações apresentadas dão esse direito. Por isso que ele pediu a revisão desse benefício desde 2019 e até o momento, segundo o INSS, continua em análise, certo? Olha só a história desse senhor para que vocês possam tirar a conclusão aí sobre o trabalho do INSS, certo? Olha só. Leitor diz que a aposentadoria concedida em 2019 veio com R$ 1.000 a menos do que lhe era direito, certo? O leitor, o senhor Celestino Ascencio, filho, 58 anos, do Parque Sayori Cinti, na região de Itaquera, Zona Leste, relata que o valor da sua aposentadoria por tempo de contribuição do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, veio errado. Dono de uma microempresa de informática desde 1991 e ex-funcionário de uma metalúrgica, ele diz que solicitou a aposentadoria em setembro de 2019 e, na mesma hora, o benefício foi concedido, mas com R$ 1.000 a menos. Abro aspas. A minha reclamação é em relação ao valor, porque eles não consideraram alguns recolhimentos. Tem algumas informações no sistema do INSS que estão incorretas, como data de baixa que não consta lá, afirma ele. Por isso, há necessidade, de você consultar antes a página do CNIS, que é onde está toda a relação trabalhista, toda a relação de contribuição aí do segurado junto ao INSS. Se você olhar antes de pedir aí o requerimento, o pedido do seu benefício, você pode encontrar falhas que você pode consertar antes de você fazer esse pedido aí de benefício, certo? Se necessário for, fale com um advogado da área previdenciária para ele poder te ajudar neste assunto, certo? Para evitar problemas aí futuros. Consequentemente, isso me fez perder 4 anos de recolhimento que são comprovados, segundo ele. A aposentadoria que pedi em 2019 saiu em 2 horas, porém, eu caí no fator previdenciário por conta desses anos, diz o leitor, que também afirma ter mais de 38 anos de contribuição junto ao INSS. No dia seguinte, à concessão do seu benefício, em 2019, o segurado conta que entrou em uma reclamação do INSS com o INSS e, ainda naquele mês, fez no outro pedido de correção, mas não houve um retorno. Abro aspas. Eu abri uma reclamação, anexei todos os documentos e já me mudaram da fila 2 vezes. Eu não consigo falar com a ouvidoria, porque sempre repetem as mesmas coisas. Preciso aguardar, diz o senhor. O senhor também relata que desde que o benefício foi concedido, ele não efetuou nenhum saque da sua aposentadoria, nem do FGTS, nem do PIS/PASEB. Aguardo uma revisão desses valores. Abro aspas. Não mexi em nada desde setembro de 2019 para poder recorrer e pedir uma nova revisão
de valores. Até a reforma da Previdência, no dia 13 de novembro de 2019, as exigências para aposentadoria por tempo de contribuição era de 35 anos de recolhimentos no INSS para os homens e 30 anos para as mulheres. No caso dele, ele tem 38 anos de contribuição. O que diz o Instituto sobre isso? Em nota, o INSS informou que o pedido do senhor está em análise. Abro aspas. Esclarecemos que o pedido de revisão está no setor técnico do Instituto Nacional de Seguro Social INSS. Quando o processo for concluído, o INSS enviará um comunicado ao segurado. Fecho aspas. Certo? E segundo o INSS, ele pode acompanhar através do site gov.br/meu INSS. Então está aí. Um ponto. Ele com certeza não verificou a sua página do CNIS para entender, né, ou ver se de fato estava ali todo o tempo de contribuição de forma correta. Se ele fizesse isso, essas coisas poderiam ser diferentes. Outro ponto. O INSS teve de volta esse processo em forma de pedido de recurso, né, para que fizesse novamente um cálculo em cima desse cálculo já foi feito pela primeira vez e buscasse de fato a complementação desse tempo que ele tem prova, segundo ele, que ele tem as documentações para que o salário dele fosse pago da forma integral que ele contribuiu por toda a sua vida, certo? Então, a gente precisa entender que o INSS está aí para negar, ou às vezes erro acontece e muito. O INSS ele não quer ter trabalho, né, de buscar informações de certa forma. Você que é segurado precisa aí verificar através da página do CNIS como está a sua situação trabalhista ou de contribuições, mesmo sendo contribuições individuais e autônomas. É preciso antes você fazer uma pesquisa, cálculos, verificações para saber se está tudo certo para você aí dar entrada no seu requerimento pedindo um benefício, que seja aposentadorias, pensões, certo? Qual benefício aí você esteja pleiteando, tá bom? Então, aqui apenas uma história, lembrando que um processo de 2019 até hoje está em análise ainda, certo? Ele deu entrada na mesma semana, no dia seguinte, pedindo aí um recálculo desse processo, que está hoje até lá em análise, segundo as informações do próprio INSS. É isso, é mais uma história aí, né, do INSS para você que de repente também está nessa mesma situação. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até lá.